Olá a todos. Eu vou se calhar, contrariamente àquilo que costumo fazer, seguir aqui umas notas que tomei para ver se consigo ficar dentro dos 5 minutos. Até porque não vou dar resposta a essa pergunta, vou fazer ainda pior ou ainda melhor, é acrescentar sub-perguntas a essa pergunta. Pronto, eu se calhar começava por dizer que, apesar da ideia do Green New Deal se ter tornado mais popular, digamos assim, desde que foi apresentado nos Estados Unidos pela Alexandria Ocasio-Cortez e depois pelo Bernie Sanders, a ideia nasceu inicialmente na Europa, no Reino Unido, em 2008, com esse nome, portanto, um Green New Deal, na altura para dar resposta à crise que já se começava a sentir em 2008, mas também à crise dos combustíveis fósseis, porque em 2008 estavam a um preço muito elevado e era um dos aspectos que esse relatório inicial referia bastantes vezes. Logo de seguida, ou um ano depois, há um relatório do relator especial da UNEP, portanto do Programa Ambiental das Nações Unidas, que defendia já, e aqui se calhar Álvaro respondendo à sua pergunta, um Green New Deal à escala global. Portanto, passamos do relatório britânico para uma escala global ao abrigo do UNEP. E também nesse mesmo ano, e foi aí que eu tive o primeiro contacto com a ideia, os verdes europeus, portanto para as eleições europeias, defendiam um Green New Deal também chamado deste modo. Depois a ideia foi evoluindo, como o Álvaro disse, o LIVRE, ao abrigo da plataforma Primavera Europeia, nas eleições europeias do ano passado, teve um Green New Deal à escala europeia como a principal proposta, e nos Estados Unidos também o debate tem avançado. Este ping-pong acaba, ou seja, este ping-pong transatlântico entre a Europa e os Estados Unidos, sobretudo, se bem que também li há pouquíssimo tempo um artigo indiano, com uma perspectiva indiana sobre o que deve ser o Green New Deal, mas este ping-pong mostra realmente que, da mesma maneira que os problemas ambientais, sociais e económicos são globais, a resposta tem de ser global, e um Green New Deal, se for essa resposta, tem também ela de ser à escala transnacional. Bem, e em que é que consiste o Green New Deal? O nome deixa claro que é inspirado no que foi o New Deal do Franklin Delano Roosevelt, portanto, nos Estados Unidos, para dar resposta à grande crise do final dos anos 20 e dos anos 30. O que muita gente se calhar não sabe é que este programa, o New Deal original, chamemos-lhe assim, embora não fosse dedicado ou exclusivo ou até sequer centrado nas questões ambientais e ecológicas, tinha uma grande dimensão ecológica, porque por um lado a crise desses anos estava também associada ao famoso Dust Bowl, não é? que o Steinbeck representa tão bem nas Vinhas da Ira, que é um problema ecológico que atirou milhares e milhares de agricultores para uma situação de fome. E também o Green New Deal tinha um grande pacote de trabalhos públicos, muitos deles no setor ambiental, nomeadamente no setor florestal. Pronto, dito isto, apesar das diferentes propostas de New Deal que temos atualmente, e só no ano passado, livros pelos quais eu tenho passado os olhos, saiu um livro em Espanha, um da Naomi Klein, um do Jeremy Rifkin, um relatório do Green New Deal for Europe. Só no espaço de um ano saíram 4 ou 5 livros muito bons e com propostas diferentes ou não forçosamente iguais e simétricas sobre o que deve ser o Green New Deal. Mas há alguns aspectos que me parecem ser chave e que estão presentes em praticamente todas estas propostas. O primeiro, e permitam-me que leia, é a rápida transição energética para as energias renováveis e abandono dos combustíveis fósseis. E aqui eu lembro que o Jeremy Rifkin dizia que estamos a chegar a um ponto em que as energias renováveis e alternativas, a eólica, a solar, estão a um preço comparável ao dos combustíveis fósseis. Portanto, na sua opinião, eu tenho algumas dúvidas, mas na sua opinião o próprio mercado fará com que esta transição tenha lugar. Portanto, o primeiro aspecto é a transição energética. O segundo, a descarbonização da economia, que está logicamente associada a este primeiro aspecto, e que passa por, entre outras coisas, o aumento da eficiência energética e a promoção da economia circular. O terceiro, muito importante, que é a dimensão social, a criação de empregos sustentáveis, porque é claro que uma transição ecológica vai atirar muitos trabalhadores para uma situação de desemprego, porque há indústrias que certamente terão de fechar. Portanto, é preciso proteger essas pessoas, requalificá-las noutras áreas e criar esses empregos sustentáveis. E, finalmente, a melhoria das infraestruturas, e em Portugal, permitindo-me falar agora um pouco daquilo que o LIVRE defendia para o Green New Deal, em Portugal há uma grande situação de falta de conforto térmico, por exemplo, de uma ineficiência energética gigantesca no parque habitacional, e é uma situação que pode ser corrigida com benefícios económicos, sociais, de saúde, que também é um tema que nos interessa aqui hoje, e ambientais. Portanto,
Para além deste conjunto, há outros aspectos mais específicos, ao nível da agricultura, ao nível dos transportes, e há também elementos não forçosamente ligados com a questão do investimento, mas que estão associados ao Green New Deal, como foi, por exemplo, o caso de Alexandre Ocasio-Cortez, que dizem respeito à justiça ambiental, à promoção de um modelo de desenvolvimento diferente daquele que temos tido, ou, como o próprio relatório da UNEP em 2009 defendia, a erradicação da pobreza a nível global. Pronto, esta introdução acho que deve chegar para percebermos que as três dimensões sociais, ambientais e económicas estão contidas no Green New Deal, e a questão da saúde, portanto, entrando mais no tema e no título deste debate, está associada a todas. Há já mais do que um estudo, aliás, vários estudos que mostram que esta pandemia, bem como outras anteriores, nomeadamente a do ébola, está muito associada ao avanço do ser humano em território até então selvagem, o que faz com que os animais selvagens portadores do vírus, no caso o CORS-19 e o antes do ébola, estejam mais próximos das populações humanas, o que facilita a passagem do vírus para a população humana e posterior disseminação a nível global. E isto está também associado, logicamente, à questão económica, porque está associado ao modelo produtivista e consumista, que obriga a que conquistemos cada vez mais espaço natural para fins económicos e fins humanos. E eu termino, que já estou aqui a chegar ao meu tempo, deixando uma lista de questões que se englobam em três grandes questões. A primeira é um novo Pacto Verde, um Green New Deal, para quê? Esta pandemia já mostrou consequências muito graves, mas ainda estamos longe sequer de saber quais serão as consequências a médio e longo prazo. Isto também vai depender muito das respostas que os Estados darão ou não darão e nas quais um Green New Deal pode estar incluído. Mas a grande questão que até agora pouco se discutiu, na minha opinião, é para que este novo plano de investimento ou qualquer plano de investimento? Para regressar ao anterior normal, se lhe posso chamar assim? Bem, a realidade está aí para mostrar que isto não é uma solução válida, porque o mês de maio, que acabou de terminar há um par de semanas, foi o mês mais quente, o mês de maio mais quente de sempre, já mais registado, não é? E outra coisa que esquecemos muito rapidamente, mas em dezembro, a COP25, que deveria ter lugar no Chile, teve de mudar à última hora para a Espanha, porque havia grandes manifestações contra o governo neoliberal do Sebastián Piñera. Portanto, estas dimensões sociais e ambientais e as crises múltiplas de ambas as dimensões estão aí e vão continuar aí, não vão desaparecer no pós-pandemia. Aqui eu deixo um desafio também, e se um Green New Deal nos moldes hegemónicos, chamemos assim, da economia capitalista já é difícil de conseguir, será que conseguiremos definir um Green New Deal que promova uma sociedade pós-crescimento ou uma sociedade decrescentista? Portanto, a segunda questão, um Green New Deal para quem? Será que queremos, ou seja, qual é a escala de um Green New Deal e quem será apoiado? O foco deverá ser diretamente nas pessoas ou sobretudo nas empresas? Quem apoiar preferencialmente, porque se for à escala global é preciso definir e decidir em que moldes e quem deve e será apoiado. E também há as questões de justiça, não é? Nós sabemos que 100 empresas apenas, 100, repito, são responsáveis por 71% das emissões a nível global. Portanto, será que o Green New Deal deve vir sem condições, deve vir sem os famosos strings attached? O que temos visto no passado recente, em relação ao apoio, por exemplo, ao setor da aviação, é que estas condicionantes estão ausentes de muitos destes apoios públicos que têm sido dados ao setor da aviação e que se servem de exemplo para os apoios a outros setores, nos devem preocupar. E por fim, a última questão, um Green New Deal, por quem? Por quem, não é? Porque nós estamos a definir ou a discutir diferentes escalas do Green New Deal, mas quem é que será responsável pela sua definição e implementação? A União Europeia, mais por necessidade e pragmatismo do que propriamente por ideologia, tem avançado nesse sentido, o que é uma boa notícia para um europeísta convicto como eu sou, mas será que a nível global esta necessidade e este pragmatismo se vão observar? Não temos visto o contrário, até com o abandono dos Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde, portanto fica aqui a questão de saber se esta necessidade se pode aplicar ao nível global ou não, e termino com mais um par de perguntas só. O que será a economia pós-pandemia? Teremos mais proteccionismo e mais relocalização da economia? Se sim, como é que podemos repensar um novo modelo de globalização e quem deve liderar esse exercício? E por fim, um outro tema que é bastante caro, a questão das cidades e do municipalismo. Estas têm estado na linha da frente na resposta à crise climática e ambiental
em muitos níveis, e durante a pandemia foram também aquelas mais ágeis e mais rápidas a responder, criando espaços, abrindo espaço público às pessoas e criando mais convivialidade. E tenho dito. Muito obrigado.